Estudo da Palavra. Eu convido você a abrir comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. A palavra de Deus nos diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O versículo 14, inclusive, diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Queridos irmãos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Esse por se multiplicar a iniquidade tem a ver também com o contexto no qual nós vivemos, que eu venho dizendo aqui já ao longo dos meses, não é, e dos anos, principalmente de uns 2 anos para cá, desta crise de identidade que o cristianismo vem sofrendo e que a igreja, principalmente protestante, vem sofrendo ou passando por ela ao longo desses tempos, ao longo dos anos. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, eu vou ler esse texto aqui para contextualizar com isso que eu acabei de dizer. Se você puder abrir a palavra de Deus também comigo no último livro da Bíblia, Apocalipse 12, versículo 12 também. O contexto ali fala da guerra que houve entre Satanás e Cristo lá no céu. Fala depois da expulsão de Satanás e seus anjos, que compactuaram com a rebelião de Satanás. O versículo 12 começa dizendo: por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. E agora a parte importante: ai da terra Edomar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira. Em algumas traduções vem a expressão cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É notório e é claro, nos dias nos quais vivemos, perceber que Satanás está cada vez mais irado. Satanás, ele deduz que o tempo se aproxima, ou seja, que o tempo do fim e que do fim dele mesmo se aproxima. E à medida em que ele deduz isso, à medida em que ele percebe isso, ele vai trabalhando com maior intensidade. E é desígnio de Satanás fazer o quê? É desígnio dele esfriar o amor entre as pessoas da igreja, entre o seu povo. E isso através de várias facetas, digamos assim. Satanás, hoje ele veste o cristianismo com outras roupagens. Ele mistura o erro com a verdade. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, por exemplo, se você puder ler comigo também, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, a palavra de Deus diz que este mesmo Satanás, que está cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, diz o quê? Que ele irou-se contra os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os restantes da descendência de quem? Da mulher. Irou-se o dragão contra a mulher. Ou seja, o papel de Satanás é o que nos últimos dias? O papel de Satanás é acabar com toda a essência do cristianismo no mundo, acabar com toda a identidade, inclusive do protestantismo, para que no mundo, à medida em que ele passa por uma situação difícil, no qual nós estamos vivendo hoje, você sabe disso, basta você assistir aos noticiários, basta você ler os jornais, analisar as coisas que estão acontecendo. Eu sei que você fica assustado, você fica preocupada, não adianta nós taparmos o sol com a peneira, porque contra os fatos não existem argumentos. Então, à medida que o mundo vai caminhando para esse caos, um caos onde nós sabemos que dará num fim muito trágico, Satanás ele vai também atuando de que maneira? Vai descredibilizando a essência da igreja no mundo, de maneira que as pessoas, ao quererem encontrar uma solução para as suas vidas, ao quererem encontrar um movimento que de repente pregue realmente a verdade, que realmente defenda ou mantenha a verdadeira essência que a igreja tem perdido ao longo dos anos,
esse pessoal não consegue encontrar. E aí alguns viram ateus, outros viram agnósticos, e outros ainda em igrejas acabam vivendo uma nova essência que não há base nenhuma, biblicamente falando. Que é o que nós vemos hoje, por exemplo. Porque, veja bem, a Bíblia diz em Apocalipse 14, e aqui está a essência do Evangelho também, ou um dos principais pontos. Apocalipse 14, versículo 6 e o 7 principalmente, diz assim, ó, vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar. A gente leu, acabamos de ler agora há pouco lá em Mateus, que seria pregado o Evangelho do reino a todo mundo, não é isso? E viria o fim? Aqui é a mesma coisa, olha. O Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Percebeu isso daqui, meu amigo e amiga? Pois é chegada a hora do seu juízo, veja. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Qual que é a verdadeira essência do Evangelho? E que pelo que nós observamos hoje, a gente vê que essa essência tem se perdido hoje. E é difícil encontrarmos essa essência realmente nas igrejas. Qual é a verdadeira essência? É você e eu sermos chamados para o quê? Dar glória a Deus, glorificar a Deus, temer a Deus. Como é que nós tememos a Deus? Como é que nós glorificamos a Deus? Nós podemos glorificar a Deus através de várias circunstâncias. Nós podemos, por exemplo, glorificar a Deus através do nosso estilo de vida. Através daquilo que você, por exemplo, come, através daquilo que, por exemplo, você bebe. Teria Satanás, por exemplo, trazido uma crise de identidade hoje, no meio da igreja, nesse sentido? A gente vê que sim. Hoje, muitos crentes, muitos cristãos, apenas com uma forma de piedade, têm se alimentado totalmente errado. Tem comido de tudo, tem bebido de tudo, não tem cuidado da saúde, não tem cuidado do corpo, sendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A mente fica embotada, a mente fica anuviada, a pessoa não consegue compreender as Escrituras da maneira correta. Aquela sensibilidade que as faculdades mentais possuem, elas começam a serem desativadas, começam a ser obscurecidas. E nesse plano, ou melhor dizendo, nesse conflito entre o bem e o mal, onde temos ali o plano da redenção, ou dentro desse contexto, a pessoa com a mente embotada, porque ela não cuida do corpo, ela não consegue ouvir a voz de Deus, ela não consegue entender a essência do Evangelho de assuntos de suma importância para os dias nos quais vivemos. E aí ela acha que tudo está certo, que tudo está normal, e que do jeito que está a coisa pode continuar, porque Deus é muito bom, Deus é bom demais, Deus morreu por nós, Ele nos salvou, Ele nos justificou, uma vez salvo, salvo para sempre, e assim vai. Então Satanás, ele vai fazendo com que você perca o verdadeiro sentido de glorificar a Deus em vários pontos. Um dos pontos é esse, através daquilo que você come, através daquilo que você bebe. A Bíblia fala que com a mente nós servimos ao Senhor, que nós devemos ter a mente de Cristo. Tem como nesses últimos dias sermos verdadeiros cristãos nos alimentando errado, nos alimentando mal, prejudicando a nossa mente, prejudicando o nosso corpo através do que comemos e bebemos? Uma outra crise de identidade que Satanás tem trazido hoje para o nosso meio, fazendo com que a igreja perca a sua essência no mundo, é a questão da música também, por exemplo. As músicas que são tocadas hoje em rádios, em televisão, nas diversas mídias, são músicas que mais glorificam a pessoa do que o próprio Deus. Músicas que muitas das vezes falam mais sobre batalha espiritual. É interessante que hoje parece que é fácil você ganhar uma bênção de Deus, não é? É simples, basta apenas você dizer que aceitou a Jesus, ou fazer uma ligação para um programa de rádio, que a bênção já estará garantida para você, mas de repente a pessoa está em pecado, ela está em algum pecado acariciado, ela é intemperante, ela tem um espírito ainda irritadiço, ela ainda fala palavrão, ela ainda fala mal das pessoas. Porque a pregação que chama o pecado pelo nome, que mostra que para você ir para o céu você precisa vencer pela fé
Não estou dizendo pelas suas próprias forças, porque aí seria perfeccionismo. Embora a ação humana precisa colaborar com o poder divino, não é? Mas aquela pregação que mostra, ou que tem que mostrar, ou que tende a mostrar que você precisa vencer todos os pecados aqui nesta geração, aqui na terra, para estar irrepreensível no dia da vinda de Jesus, não é pregado mais. É interessante que hoje, ouvindo programas de rádio, programas de televisão, todo mundo que faz uma ligação, a bênção está garantida, a bênção já está prometida. Não importa se a pessoa está em pecado, se a pessoa não está. Hoje a gente vê os cristãos ainda presos ao vício do cigarro, ainda presos ao vício do alcoolismo, ainda presos ao vício da pornografia, da intemperança, como eu já falei aqui na questão do comer e beber. Enfim, poderíamos aqui mencionar uma gama de situações. Falamos agora, por exemplo, da música. Não há mais diferença entre o nosso estilo musical e o estilo musical secular do mundo. E é exatamente isso que vai acontecendo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Muitas pessoas começam a desanimar na fé. Muitas pessoas começam a pensar, poxa, aonde eu estou hoje na igreja está igual aonde eu estava lá no mundo. Muitas pessoas começam a abandonar a fé, começam a descrer da palavra de Deus, começam a desanimar, começam a se entregar aos seus pecados acariciados. Por isso que a Bíblia diz: o que perseverar até o fim será salvo. Hoje, por exemplo, é o dia das mães. E quantas mamães se foram, não é verdade? Você que é filho, de repente você hoje não tem mais a sua mãe ao seu lado. De repente você está aí em sua casa e bateu aquela saudade da sua mamãe. Você poderia ter apressado a volta de Jesus, e eu também, sem necessariamente sua mãe precisar ter morrido. E muitas outras mamães, por exemplo, terem falecido. Ou seja, Jesus poderia ter voltado, poderia ter abreviado os tempos, caso você e eu tivéssemos refletido o caráter de Cristo nesta geração. Por isso que Satanás ele traz o quê? A crise de identidade. Satanás ele faz as pessoas acreditarem que um grande reavivamento e uma reforma está acontecendo na igreja, que São Paulo é de Jesus, que o Brasil é de Jesus. Quando, na verdade, a forma de se cultuar a Ele, através da música, através do que comem, através do que bebem, através do que vestem, através das recreações que praticam, não estão realmente glorificando a Ele. São coisas destituídas da verdadeira essência do Evangelho, e que ao invés de preparar as pessoas para o céu, porque para você viver no céu, você tem que se acostumar com a atmosfera celestial, vivendo essa atmosfera já aqui na Terra. Mas Satanás faz as pessoas acharem que não, que Deus está agindo, milagres estão acontecendo, curas, maravilhas. Sendo que a Bíblia diz que Satanás operaria maravilhas, curas, milagres. Aliás, naqueles dias, muitos iriam dizer: em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, profetizamos, expulsamos demônios. E você sabe o que está escrito lá na Bíblia? Que Jesus dirá o quê? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. A mensagem que eu estou trazendo aqui nesta tarde, que é na verdade mais uma reflexão, é para fazer você entender que glorificar a Deus, uma vez que o chamado de Deus para a última geração, e eu acredito que é para a sua e para a minha geração, é um chamado para glorificar, dar glória a Ele, porque vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, para que Jesus venha buscar você e eu, você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Para que Jesus venha buscar você e eu, o que é necessário? É necessário você glorificar a Cristo no seu estilo de vida, meu irmão, minha irmã. É necessário você voltar às origens. É necessário você fazer a diferença no mundo onde o cristianismo perdeu a sua referência, onde o protestantismo perdeu a sua referência, onde o protestantismo não é mais um protestantismo. Na verdade, hoje nós vivemos um ecumenismo. Por quê? Porque em todos os lugares as músicas são iguais, as vestes são iguais, os alimentos são iguais, não há diferença, não há uma linha divisória entre aqueles que são de Deus e entre aqueles que são de quem? De Cristo. Não há mais diferença.
tem uma reflexão que eu queria ler aqui, que diz o seguinte: o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, se referindo inclusive à vinda de Cristo. Romanos 9, verso 28. Na profecia da destruição de Jerusalém, Cristo disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho, veja, o evangelho eterno, o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho eterno? É o evangelho eterno? Através do contexto musical que nós vemos hoje, através do contexto da modéstia cristã que nós vemos hoje, através do contexto do que se come e do que se bebe que nós vemos hoje. É o evangelho verdadeiro? É o evangelho realmente de Cristo? É o evangelho que realmente vem para transformar o caráter das pessoas? Ou é um evangelho que faz as pessoas terem felicidade só aqui na terra? Ah, Deus me honrou porque hoje eu melhorei de salário, melhorei porque agora eu tenho uma casa melhor, tenho um carro melhor, tenho isso, tenho aquilo. O evangelho que está sendo pregado é o evangelho que vai preparar realmente as pessoas para estarem em pé perante Deus quando as pragas estiverem caindo sobre a face da terra? Pense nisso, meu amigo e minha amiga. Aquele que perseverar, diz a reflexão, até o fim será salvo. O evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. A abundante iniquidade está acontecendo nos nossos dias de hoje. Olha agora, Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Cristo nos diz quando terá lugar aquele dia. Ele não diz que todo mundo se converterá, mas que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Percebeu? Em testemunha a todas as gentes e então virá o fim. Aqui está a dica. Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar, olha aqui, ó, essa é a essência, ó, essa é a chave para você apressar a volta de Jesus. Para você apressar o fim deste mundo triste, caótico. Para você apressar o encontro com a sua mãe que se foi, com o seu pai que se foi. Para você abreviar o sofrimento dos animais que sofrem no mundo em que vivemos hoje, das pessoas doentes que sofrem no mundo que vivemos hoje. Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, olha, mas apressar o dia de Deus. E eu quero terminar agora com as últimas linhas aqui, que diz assim: houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como Cristo ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido, e o Senhor Jesus já teria vindo à terra em seu poder e glória. Mas a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre aqueles que professam ser o povo de Deus nos tem detido neste mundo de pecado e dor por muitos anos. Talvez tenhamos que permanecer muitos anos ainda neste mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel no passado. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, e nem responsabilizar a Deus pela consequência de seu procedimento errado. Está vendo aqui, meu amigo? Por isso que eu quero terminar com esse texto que diz em Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Verso 5, agora de Apocalipse 1. Aliás, 2, eu errei aqui, tá? É o capítulo 2 que eu estou lendo. Eu li o capítulo 2, verso 4, tenho, portanto, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E agora o 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É aquilo que eu li já outro dia aqui, que está lá na segunda epístola de Pedro, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada, porém ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você entendeu, meu amigo? Para que Jesus volte para buscar você e eu, é necessário que haja um julgamento, é necessário que você passe por um processo de julgamento para que seja claro se você realmente pode viver ou não para sempre nas mansões celestiais. Se Jesus ele vem para buscar você e eu, é óbvio que já houve um julgamento. Mas o que vai garantir você para estar em pé no grande dia do Deus Todo-Poderoso ou para ressuscitar no último grande dia? Caso você venha a falecer.
o seu caráter, meu irmão. Essa é a essência do Evangelho. Não é as pregações que vemos hoje, que Deus vai te honrar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, e todo mundo que entra em contato através de programas de TV, de rádio, isso tem a bênção garantida, mas o pecado está aí, a crise de identidade está aí, não há mudança, não há diferença, não há uma linha clara que separa a igreja do mundo, não há, é tudo igual. Mas se você e eu fizermos a diferença, e preste atenção agora neste detalhe final, são poucos aqueles que vão fazer a diferença. Porque a Bíblia diz que os perdidos serão como o número da areia do mar. Mas haverá um remanescente, um pequeno grupo, humilde e fiel, que vai provar para todo o universo, através de sua vida de santificação, que é possível, ainda na natureza humana que temos enfraquecida pelo pecado, vencer todas as tentações e glorificar a Cristo através de uma vida perfeita, a sua santa lei. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Está aqui um recado que eu queria dar para você. O verdadeiro evangelho glorifica a Deus através de uma vida verdadeiramente cristã. Não de uma perda de identidade. Não de uma vida que vem compactuar com as coisas do mundo. Mas uma vida que faz a diferença na música, na modéstia cristã, na alimentação, na maneira de proceder no dia a dia para com as pessoas. Quando o mundo começar a olhar para um grupo que realmente é diferente em tudo, Deus derramará o poder do Espírito Santo em maior amplitude, como foi no Pentecostes. O alto clamor será dado então, finalmente, e aí Jesus então virá. Até porque se o que nós vemos hoje é o verdadeiro revivamento, Jesus já poderia ter voltado, porque hoje se diz que o mundo é de Jesus, que não sei o que de Jesus, que não sei que estado, que não sei o que país é de Jesus. Marchas para Jesus, caminhadas para Jesus, isso e aquilo outro. E Jesus ainda não voltou. Por quê? Porque Satanás tem levantado falsos reavivamentos para confundir o verdadeiro reavivamento. E quando o verdadeiro reavivamento acontecer, não numa crise de identidade, mas na verdadeira essência do Evangelho, mostrando que a igreja de Cristo realmente é diferente em tudo, aí Jesus então virá.